bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O capítulo a qual eu vos escolhi hoje está em Gênesis, capítulo 49, versículo do 1 ao 33. Passearemos sobre ele para entendermos a divisão sobre as 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Iniciaremos no versículo 1, a qual eu lerei, os outros eu só explicarei. Porque aqui nós entenderemos algumas coisas, fala até das profecias messiânicas. Estamos no versículo 1 e 2 eu lerei. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse-lhe: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Iniciamos o capítulo 49 e vemos que Jacó estava igual a Isaac, seu pai, cego. Porém, Israel tinha um claro discernimento profético nos seus últimos dias. Vamos para os versículos do 3 ao 27. Vemos que temos uma profecia de Jacó aos seus 12 filhos. Foram dadas em 3 unidades. Por que 3 unidades? Porque Jacó não tinha só uma esposa. Tinha 3. Foram divididas entre os filhos de Lia, os filhos das concubinas, Bila e Zilpa, e os filhos de Raquel. Aí nós voltamos agora para os versículos 3 e 4. Os 3 e 4, eles dizem: como filho mais velho, uma família simática morresse. Porém, Rubens perdeu o seu direito da primogenitura, pois o mesmo teve relação íntima com a concubina Bila. E essa era esposa do seu pai, ele conheceu a nudez do seu pai. Então, nesse caso, quem assumiria a primogenitura era Efraim. No versículos diante do 5 ao 7, nós temos Simeão e Levi. São agrupados porque, em sua ira, conspiraram para matar os homens de Siquém. Ainda alejaram os bois quando estiveram sobre o seu poder. Este ato custou-lhe a medida plena em sua herança. Historicamente, a porção da terra que acabou, Simeão foi repartida com Judá. Como a história bíblica nos mostra, os levitas também não receberam uma região para si. Andam até hoje de tribo em tribo. Nós agora continuamos do versículo 8 ao 12, do capítulo 49 de Gênesis, que a leitura nos reflete e traz também que vemos que Judá, o quarto filho de Jacó, esse recebeu a segunda benção mais longa, depois de José. O cetro e o legislador, símbolos de realeza da antiga Israel, que nos prediz sobre a dinastia de Davi, como rei de Israel. Vocês querendo saber, está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 16, sobre esse reinado de Davi. Refletindo na passagem, nos versículos agora 10 e 11, nos traz um entendimento por milhares de anos, com referências messiânicas. Por quê? Para o cristão, a profecia da vinda de Jesus. Por isso que eu retornarei a ler a palavra, os versículos 11 e 12 do capítulo 49, que diz: Ele amarrará o seu jumentinho e vide, e o filho da sua jumentinha, a videira mais excelente. Lavarás as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Precisamente, nós vemos aí toda a profecia messiânica. Jesus precisaria de um jumento para entrar na Nova Jerusalém, em Jerusalém, se diga em Jerusalém, perdoe-me o erro, precisavam entrar, e ele entrou em cima do jumentinho.
e nós seríamos lavados pelo seu sangue, com suas vestes. Nós estamos amarrados na videira. Se os irmãos quiserem mais aprofundamento, outro capítulo e versículo que fala da vinda de Jesus em cima deste jumentinho, que seria sua triunfal entrada em Jerusalém, vocês podem ver também em Ezequiel, capítulo 21, versículo 27. Agora, no versículo 13, embora a porção territorial de Zebulun, o 10º filho de Jacó, não tivesse acesso ao mar, está lá em Josué, capítulo 19, versículo 10 ao 16, que também é uma divisão já das terras. A menção feita por Jacó de um porto para os navios pode se referir à prosperidade do comércio marítimo, associado à cidade de Sidom. Na costa do Mediterrâneo, alternativamente, Jacó pode ter se referido à divisão territorial de Zebulun, que foi mais tarde mencionada também lá em Ezequiel, capítulo 48, versículo 26. Os versículos 14 e 15 do capítulo 49, 10 dá outra divisão a outra tribo, Isacar. O 5º filho de Jacó foi profeticamente comparado a um jumento forte, deitando entre dois fardos, embora os descendentes de Isacar fossem viver em uma terra prazerosa. Também está em também está em Juízes. Em Josué. Está em Josué, capítulo 19, do 17 ao 22, porque esse capítulo relata a divisão das terras. Ele seria obrigado a realizar trabalhos forçados, provavelmente uma referência à opressão que essa tribo sofria na mão dos seus próprios líderes e invasores estrangeiros. Agora, Gênesis 49, versículos 16 ao 18, Jacó usou trocadilhos para descrever a ação-chave positiva associada ao seu 5º filho, Dan. Julgarás seu povo. Julgará uma possível referência profética à obra de Sansão, que aí sim está em Juízes, capítulo 15, versículo 20. Dan foi comparado a uma serpente, um inimigo da humanidade no jardim do Éden. A comparação é um multi-animal, com pedaços tão venenosos que ele pode matar cavalos. Este contraste entre imagens prefigura a história diversificadas das tribos de Dan. Por um lado, ele fora segunda tribo, pode derrotado os habitantes cananeus em seus territórios, assim abandonou a sua porção. Embora Sansão liderasse Israel por 20 anos, os dinitas também desempenharam um papel de liderança no estimo. No versículo 19 de Gênesis 49, Gade, o 7º filho de Jacó, foi certa vez associado à boa sorte, em um trocadilho intrigando. Jacó profetizou que Gade seria atacado por uma tropa, uma referência à sua vulnerabilidade, baseada na localização da sua porção de terra ao leste ali, porque eles não desistiriam, pelo contrário, atrairia os calcanhares de seus opressores. No 49, versículo 20, Aser, outra tribo, o 8º filho de Jacó, foi profeticamente desfrutando de uma prosperidade deliciosa, reais para a sua porção de terra litorânea, produzindo delícias reais como apoio à prosperidade de Israel. Nós agora estamos no versículo 21, falando sobre Naphtali, outra tribo, o 6º filho de Jacó, cujos descendentes veriam exatamente a oeste do mar da Galileia.
Foi previsto que, gerando um povo que seria livre e populoso, como uma serva que gera belas costas. Isso também você pode ver que na Bíblia King James eles relatam a palavra bondosa sobre esses belas costas. A liberdade de Naphtali pode ter sido cumprida historicamente pelo fato de seu território tribal não possuir divisa ao norte. A tribo era livre para expandir as suas posses à extensão que conseguia conquistar. Agora no 22 ao 26, os versículos do capítulo 49 de Gênesis, mais uma longa bênção de Jacó. Esta é associada a José, o filho primogênito de Raquel, 11º de Jacó. Esta sensação contém o maior número de variedades de referência de Deus. 5. Deus poderoso de Jacó. Pastor, rocha de Israel, Deus de seu pai, todo-poderoso. E a maior número referências às bênçãos, são 6. Um verbo, 5 substantivos. Só José é denominado o príncipe entre seus irmãos e é o único que exclusivamente recebeu de Deus tantas bênçãos dos céus acima da bênção das profundezas, as bênçãos de uma numerosa descendência. No versículo 27, as bênçãos proféticas final de Jacó estava reservado para o último filho, Benjamim. Metaforicamente, deve ao rabo de um lobo. Jacó bendificou como alguém que deve, rara e preza, já divente o despojo. Os descendentes de Benjamim foram caracterizados como os guerreiros perigosos, mas também como aqueles que proveriram benefícios para os outros. Habitantes belicosos de Benjamim foram mais claramente vistos nos sordidos eventos em Juízes 20, versículo 14 e 25, para quem quiser ler. Porém, mais possivelmente, na competência, liderança militar de Saul e Jonas, porque Saul, ele foi a misericórdia de Deus para os benjamitas, a qual havia molestado aquela mulher, havia o seu marido posto sobre todas as tribos de Israel, eles tinham sido riscados e Deus deu como primeiro rei de Israel a Saul. É isso o perdão, a misericórdia de Deus. E aí nós falamos aqui, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, e os versículos, o capítulo é 11, e os versículos 4 e 11, está também no capítulo 14, versículo 1, do 1 ao 23, aliás, e do 45 ao 48. Benjamim foi o quinto filho a ser profeticamente comparado a um animal. Também Judá, que é o leão, aquele que nós diz o leão da tribo de Judá. Isacar, um jumento. Dan, uma serpente. E Naphtali, uma gazela. São essas comparações com animais aos filhos dados sobre as tribos, que era de Jacó. Versículo 28. As 12 bênçãos proféticas de Jacó foram para as 12 tribos de Israel, formadas por seus filhos e netos. Cada benção se mostraria apropriada às realidades históricas posteriores. Versículo agora do 29 ao 33, estamos encerrando, né? O moribundo patriarca enfatizou 2 assuntos em suas palavras finais: aonde ele deveria ser sepultado e com quem ele deveria ser sepultado. O local onde o sepultamento ficaria em Canaã, a 3,2 km ao norte de Hebrom e 27 km perto do oeste do Mar Morto. Desejando restabelecer a solidariedade familiar na morte, Jacó pediu para ser sepultado com seu avô Abraão e Sara, sua esposa,
seus pais Isaque e Rebeca, sua esposa e sua primeira esposa Lia. Tendo feito o último pedido, e já não possuindo mais forças, Jacó recolheu seus pés dentro da cama. Rendeu-se ao Espírito. Na morte, Jacó foi espiritualmente reunido ao seu povo. Logo que seu filho atendesse a seu pedido, seus restos mortais seriam reunidos aos de seus antepassados, Jacó, que tinha passado 17 anos no Egito. Está lá no capítulo 47, versículo 28 de Gênesis, essa parte. Sobreviveu à fome aproximadamente 12 anos. Max, por que falar das tribos e dividir tão detalhadamente como essa passagem? Porque nós temos profecia messiânica aqui sobre Jesus, o nosso Salvador. Nós temos o final que está lá em Apocalipse, que seremos divididos entre 12 tribos. As portas haverá os nomes. Isso é importante. Você entender que há uma bênção. Isso gerou bênçãos. O leão da tribo de Judá. Nós temos comparações a gazelas. Nós temos comparação à serpente que esteve no jardim do Éden. Cuidado aonde vocês pisam, cristão. Saiba que não é se perder. É se reencontrar, é pedir perdão, é receber as bênçãos de Deus e receber a sua misericórdia. Mas para isso precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. É por isso que neste dia eu te digo, se haverá uma divisão, e nessa divisão os gentis entrarão nela e serão retribuídas as 12 tribos, nós temos que entender cada uma delas, para que nós sejamos abençoados com a graça a qual Jesus vai nos dar. Amém? Ó Senhor, Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, nesta manhã, nós vos pedimos que entre em nossa casa, trazendo alimento, trazendo paz, trazendo emprego, trazendo sabedoria, o Senhor nos curando de qualquer enfermidade em nome de Jesus, porque sem Ti nada poderemos fazer, meu Pai. Senhor, é em nome de Jesus que nós profetizamos tantas bênçãos, tantas divisões. Pai, que o Senhor decida o nosso caminho, que nós não possamos se perder no meio dessa caminhada, para que nós possamos ligeiramente nos respirar sobre o Teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém. Vou dar uma bênção. Que o Senhor nos abençoe. Pelo amor do nosso Pai. Pela a vinda de Cristo na sua ressurreição. E na comunhão do Espírito Santo. E todos que crêem, digam amém. E as palmas ao Senhor. Amém.